gente, eu sou a Gabi e esse é o primeiro diário de leitura da série A Torre Negra do Stephen King. Nesse vídeo eu vou falar dos 3 primeiros livros da série, como vocês pediram. Era pra eu ter lido todos eles em 2017, mas aí não deu tempo, então a ideia é ler todos agora em 2018. Além disso, depois desse vídeo eu quero ver se eu faço um vídeo a cada 2 livros, ou talvez um a cada livro, depende muito da minha velocidade de leitura e do que eu for achando de cada livro. Eu não vou prometer que esse vídeo não vai ter spoilers, porque como eu vou ter que falar do primeiro, do segundo e do terceiro, eu posso dar spoiler do primeiro, por exemplo, falando do terceiro ou do segundo, enfim, gente, não dá pra prometer nada, tá? A série toda foi publicada no Brasil pela editora Suma e eu comprei todos no Kindle, principalmente porque eu não queria ficar carregando esses livros por aí, porque eles são enormes. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra você comprar cada um deles e, se não me engano, eu acho que o Submarino tem um box com 7 livros, vou deixar aqui na descrição também. Lembrando que se você comprar por esses links, uma pequena porcentagem volta pro Rusgeek e você ajuda o canal. A Torre Negra é originalmente uma série de 7 livros, mas um 8º foi lançado em 2012. O Stephen King levou mais de 30 anos para concluir a escrita, e no seu livro sobre a escrita, no qual ele conta um pouco sobre toda a história dele, ele diz que recebeu diversas cartas de várias pessoas querendo saber o final da série, porque talvez não estivessem vivas quando ele fosse publicado. Ele se inspirou no poema épico do século XIX, Tio de Roland e a Torre Negra Chegou, e ele também disse que essa era a sua versão de O Senhor dos Anéis. Se era essa a ideia dele, acho que não deu muito certo. 3 livros, 7 livros, talvez na complexidade dos universos, não sei. Brincadeiras à parte, é uma série que mistura ficção científica, fantasia, velho oeste, questões épicas, terror e cultura pop numa narrativa cheia de universos e cheia também de referências e ligações às outras obras do Stephen King. Aliás, ele disse que começou a escrever a história aos 19 anos, ou seja, foi realmente o trabalho da vida inteira do Stephen King, pelo menos até ele terminar em 2012, né, porque ele continua vivo. O primeiro livro, O Pistoleiro, foi lançado em 1982 e conta a história do Roland, um pistoleiro que precisa chegar à Torre Negra e que nesse livro está perseguindo o Homem de Preto. No caminho ele encontra um garoto chamado Jake que teria morrido no mundo dele e reaparecido no mundo do Roland. Acho que eu preciso deixar claro que a Torre Negra lida com múltiplos universos, porque isso é bastante importante depois. Roland Deschain é o último dos pistoleiros, uma ordem de cavaleiros que servia para proteger e manter a ordem no mundo médio antes dele seguir adiante. Aliás, essa é uma frase que o Roland usa toda hora para explicar o que aconteceu com o mundo dele, mesmo que não explique nada. O Roland carrega 2 pistolas com as quais ele é muito hábil, consegue matar várias pessoas de uma vez e tem reflexos inimagináveis e quase sobrenaturais. Em relação aos outros livros, o primeiro é bem curto, eu li uns 2 ou 3 dias, eu acho, e essa versão que a Suma publicou aqui no Brasil, com tradução do Mário Molina, é a versão estendida republicada pelo Stephen King em 2003, na qual ele fez algumas alterações, mas principalmente para interligar melhor o pistoleiro com o resto da série. Esse livro não dá muitas dicas sobre qual vai ser a pegada da Torre Negra, na verdade ela serve como uma apresentação dos personagens e do universo, então a gente conhece o Roland, o Jake e o Homem de Preto, que dá ao Roland algumas informações sobre o seu futuro, que a gente não entende muito bem, o Roland também não entende muito bem, mas mostra quem deve ajudá-lo nessa busca pela torre. Aliás, o Roland precisa encontrar a tal da Torre Negra porque algo não está certo com ela, e se ela for destruída, todos os mundos também serão destruídos. Já o segundo livro, A Escolha dos Três, que também conta com tradução de Mário Molina e que foi um dos meus preferidos até agora, insere mais personagens, dá mais contexto e mostra um pouco mais da busca do Roland pela torre. Ele começa imediatamente após o final do Pistoleiro, com o Roland andando na praia e tentando entender as coisas que o Homem de Preto lhe disse. O que ele sabe é que 3 pessoas devem ajudá-lo em sua busca: o Prisioneiro, a Dama das Sombras e a Morte. Então o Roland vai andando pela orla da praia e aí, num monte de coisa que acontece, ele perde 2 dedos da mão direita para alguns monstros chamados lagostrosidades, que é meio que uma mistura de lagostas que são venenosas, e aí ele também vai encontrando algumas portas pelo caminho. Essas portas transportam ele para Nova York do passado, do nosso passado no caso. A primeira delas leva ele para 1987, a segunda para 1960 e a terceira para 1977. Em cada uma das portas ele encontra uma das pessoas mencionadas pelo Homem de Preto. É interessante porque a gente acompanha a vida dessas pessoas antes do Roland chegar, durante ele na cabeça dessas pessoas e, claro, depois que eles são trazidos para o mundo médio. O primeiro que ele encontra é o Ed Dean, que é um jovem viciado em heroína que se meteu numa certa confusão quando ele embarcou num avião com drogas. Depois ele encontra o Deta Holmes e Deta
Walker, uma mulher negra que anda de cadeira de roda porque perdeu as duas pernas em um acidente. O que elas não sabem é que as duas compartilham o mesmo corpo, porque a personagem tem dupla personalidade. E nenhuma delas fica muito feliz quando é levada para o mundo do Roland. E por último, ele encontra Jack Morty, o cara responsável pela morte do Jake, que aparece lá no primeiro livro. Ele impede o assassinato de Jake e ao fazer isso ele cria uma segunda linha temporal na qual Jake não morreu. Isso é bastante importante porque vai causar bastante problema no outro livro. Dos 3 livros que eu li, esse foi realmente meu favorito. Acho que principalmente porque a gente é inserido na vida desses personagens. E quando eles chegam na vida do Roland, eles já estão bem complexos e construídos. O livro é bastante longo, mas eu acho que isso é necessário porque o Stephen King se demora apresentando cada personagem e construindo cada um deles. E bom, isso leva várias páginas. Depois eu li o terceiro livro, As Terras Devastadas, traduzido pela Alda Porto. Essa mudança do tradutor me deixou um pouco incomodada no começo do livro, porque, principalmente, eu acho porque esses edições da Suma estão com alguns problemas de revisão. Mas foi só no começo mesmo, depois passou e eu engatei a leitura. O terceiro livro foca nesse problema que o Roland gerou ao mudar a linha temporal do Jake. Os dois começam a ficar loucos porque eles lembram do que aconteceu e do que, sabe, deveria ter acontecido no caso. O fato é que eles começam a ficar muito loucos e isso só se resolve quando o Jake Chambers volta para o mundo médio. Juntos, agora, esses 4 personagens formam um catete, que é um formado de muitos. Nesse livro acontece muita coisa. Eles seguem pelas terras devastadas, encontram uma cidade devastada, encontram um trapalhão, que é meio que uma fuinha, cachorro, sei lá eu que, chamado Oi, e também embarcam num trem falante meio louco chamado Charlie Choo Choo, que os desafia com charadas, e é bem aí que o livro acaba. É um pouco desesperador, na verdade. Preciso dizer uma coisa: tudo, absolutamente tudo nessa série está interligado. Todas as coisas. Se o Stephen King menciona, tipo, um sonho de um personagem, é porque isso vai ser importante depois. E é muito legal porque ele vai jogando as coisas e construindo a história ao redor delas. Nenhuma cena está ali por acaso, nenhum personagem está ali por acaso, tudo vai ficando cada vez mais interligado. Eu estou gostando muito de ler essa série. Ela é realmente uma obra-prima e algo que só podia ter saído da cabeça do Stephen King. Tem tiradas de humor muito boas, tem personagens maravilhosos, tem momentos angustiantes, tem referências a um monte de coisa como seriados antigos, música, filmes, tudo mais. Tem criaturas mágicas, cidades com supercomputadores, uma vibe meio velho oeste. Afinal de contas, tem tudo nessa história, gente. Tudo que vocês imaginarem tem ali, tem até Beatles. E eu gosto muito de todos os personagens. O Ed, a Susana, que é a junção das personalidades da Deta e da Odetta, o Jake, o Oi, que é o Trapalhão, todos eles são muito bem construídos, a interação deles é muito legal, eles comparando os quandos deles, se apoiando, gente, é tudo muito interessante. Mas o meu personagem preferido é mesmo o Roland. Ele é complexo, obcecado pela torre, um tanto caladão, um pouco frio, calculista, mas, cara, ele é muito legal, eu gosto muito dele, e eu acho que o jeito como o Stephen King constrói ele ao longo dos livros e as mudanças pelas quais ele vai passando são todas muito boas, e realmente o Roland é meu personagem favorito, pelo menos até agora. Vamos ver se isso muda durante os próximos livros. Eu realmente não sei, porque eu não li essa série antes, acho que eu ficava um pouco assustada com o tamanho dos livros, mas como eu falei lá atrás, tem um porquê deles serem grandes. O Stephen King precisa construir todas essas coisas durante a história. Então o tamanho dos livros, depois que você já tá lendo, nem é tão assustador, porque a história é tão gostosa de ler que você só vai. E ao mesmo tempo que eu quero ficar muito tempo com o Roland e os amigos dele, eu também quero ler um livro atrás do outro pra saber logo o que acontece. E aí é tipo uma situação muito complexa na minha cabeça, mas eu prometo que eu vou terminar todos eles em 2018. Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar dos 3 primeiros livros da série Torre Negra. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. Se inscreva no canal se ainda não forem inscritos. Me diz se você já leu a Torre Negra, o que você achou dos livros, se você ficou com vontade de ler. E aí, enfim, me conta tudo que você sabe sobre essa série que eu gostei tanto de começar. Obrigada por assistirem e nos vemos no próximo vídeo, gente. Tchau!